Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, também no Centro Histórico da cidade de São Paulo, que está sendo castigada por uma chuva que não para mais. Bem, o programa, aqui você assiste pelo SBA, e o programa você pode botar na internet lá, www.programamercadofuturo.com.br. Lá tem link com notícias, informações, fotos e o que mais você imaginar para o YouTube, para o Twitter, para o Facebook, Instagram e LinkedIn. É o Mercado Futuro nas redes sociais, pelo menos em algumas delas, né? Então vai lá e se divirta que tem muita coisa interessante. Só para dar um exemplo, sabia que São Paulo produz um vinho premiadíssimo? Pois é, produz. Aonde? Em Pinhal, Espírito Santo de Pinhal. Você procure nas redes que eu fui lá conhecer a Fabrícia, que é a dona, a CEO lá dessa vinícola que é muito boa. Por falar em Fabrícia, hoje eu estou aqui ao meu lado um financista da 1 Bilhão Educação Financeira, Fabrício Guerato. Conheci a Fabrícia e agora vamos conversar com o Fabrício. Minha xará. Fabrício, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Regi. Eu fico sempre sorrindo quando você vem, porque sempre sai um programa de alegria, com muito Amém, graças a Deus, né? A gente dá boas notícias. Por exemplo, você ajuda as pessoas a administrar melhor o seu dinheiro. Sim. Na 1 milhão. Uhum. Por exemplo, aquelas pessoas tradicionais que falam, meu dinheiro fica na poupança, porque a poupança está tirando, não está dando agora. Né? Exato. O que você sugere para essas pessoas conservadoras? Bom, Regi, vamos primeiro começar falando sobre as pessoas que têm investimento na poupança. Hoje em dia a notícia tá aí, você abre a internet, você vê notícia, não tem mais aquela desculpa, mas eu não sabia. Então todo mundo sabe que a poupança está dando prejuízo. Por quê? Se eu tenho um investimento, no caso a poupança, que sobe X, mas eu tenho uma inflação, ou seja, o preço dos produtos e serviços sobe mais do que o quanto o meu dinheiro está rendendo, eu estou perdendo o poder de compra. Então daqui 1, 2, 10 anos eu vou comprar menos coisas com esse dinheiro do que eu compro hoje. Por isso que a poupança está dando prejuízo. Então se as pessoas sabem disso, porque você abre qualquer site, qualquer internet, abre o nosso canal de educação financeira, a gente fala o tempo todo sobre isso. E mesmo assim existem bilhões de reais na poupança, é porque a pessoa que deixa o dinheiro lá é uma pessoa preguiçosa. Ela acha mais cômodo deixar o dinheiro na poupança porque é simples, ela sabe como fazer, ela pode tirar no caixa eletrônico, então ela é uma pessoa preguiçosa. Então eu já falo de cara, uma pessoa que deixa o dinheiro na poupança hoje ela é preguiçosa. Não tem mais a desculpa de, mas eu não sei mexer com o meu dinheiro e coisa e tal. Aí você estava falando da questão de uma pessoa conservadora, onde que ela deixa o dinheiro dela. Primeiro assim, esse quesito, esse conceito que foi criado de pessoa conservadora, eu não sei se ele realmente vale 100%. Pensa comigo, Regi. Será que você, deixando o seu dinheiro, 100% do seu capital, no investimento que vai te remunerar igual à inflação ou somente um pouquinho mais, será que você é uma pessoa conservadora ou você é uma pessoa extremamente arrojada porque você sabe que seu dinheiro está perdendo valor ou está valorizando praticamente nada e mesmo assim você deixa o seu dinheiro lá? Então, o que é o ideal para todas as pessoas? A gente tem que diversificar o básico, né, do planejamento financeiro, não deixar todos os ovos na mesma cesta, em hipótese alguma. E dentro desse mix, a gente tem que começar a pensar em ações. Não é porque agora as ações estão subindo. A gente sempre deveria pensar em investir em ações, isso sempre. A gente deveria ter a cultura no país. Hoje praticamente 0,5% das pessoas investem em ações. Nos Estados Unidos é 70%. O americano faz a aposentadoria dele em ações, pensando no longo prazo, 30, 40 anos. E o brasileiro está começando agora a descobrir, mas só está descobrindo agora, infelizmente, porque a bolsa está subindo. Então, quando sobe, o brasileiro que quer ganhar um dinheiro rápido, um dinheiro fácil, entre aspas, ele entra. Aí quando a bolsa começa a cair, a gente já viu esse movimento, né, alguns anos atrás, aí as pessoas começam a sair. Ou continuam, mas tiram grande parte do dinheiro. Então é um investidor que vai sempre pelo investimento da moda.
Então, o ideal, faça uma diversificação e tenha ações, tenha renda variável dentro do seu portfólio. Ah, quantos por cento? Isso varia. Você é casado? Não é? Você tem filhos? Quantos anos você tem? Você é servidor público? Você tem estabilidade? Não. Você não é? Você tem empresa? Varia. Eu, por exemplo, no meu caso, eu, Fabrício, deixo mais de 50% do meu dinheiro em bolsa. Mas não quer dizer que o que serve para mim serve para quem está vendo. Cada pessoa tem que ter um planejamento. Então, o ideal, assim, se a pessoa ou ela busque entender mais, né? Hoje em dia a informação está aí à vontade na internet, ou ela tenha um especialista. Eu falando muito sobre finanças, mesmo entendendo muito, eu também tenho uma especialista, até você já trouxe aqui, né? A Daniela Casabona, que também me auxilia. Então não tem desculpa. Quem está com dinheiro na poupança é uma pessoa preguiçosa. Ponto. Bom, poupança não está dando mais juros nenhum, está Sim. dando menos que a inflação. Recentemente o Copom baixou para 4,25 a taxa Selic. É Exato. isso? Se a taxa Selic é 4,25 e a inflação é 4, Sim. o juro real é 25, né? Então, mas aí você está Ponto contando. 25. Mas aí você está esquecendo que a maioria dos investimentos de renda fixa tem desconto do imposto de renda. Não, é que eu não sou tão bobo quanto pareço. Eu tenho um pouquinho de dinheiro em LCA, não pago imposto de renda. Que é isento de R. O melhor investimento que eu fiz com a menor quantidade de dinheiro que eu tinha, que foi um produto lá chamado índice bônus de ação, foi o que mais rendeu, evidentemente, quase dobrou. Deve reproduzir o Ibovespa, provavelmente. O Ibovespa deve ser um desses. Um ETF. Aí. O que você falou de ação, duas coisas. A primeira é que o mercado de ações brasileiro, lá para a década de 70, que teve aquele boom enorme, que as pessoas vendiam casa, ele não era muito transparente. Eu acho que o mercado de ações melhorou muito. Muito. Tecnologia melhorou, né? Tecnologia melhorou. Então eu vou chamar um intervalo, depois você responde. A minha pergunta é muito clara. Que tipo de ação você sugere assim, para um investidor comum? Mas depois do intervalo. Perfeito. Fabrício Guerato aqui falando de grana, o homem já é do bilhão, chama-se Bilhão Educação Financeira. A gente volta já já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso aqui com o Fabrício Guerato, financista da 1 bilhão Educação Financeira. E ele está dizendo uma coisa que eu acho que cabe, o programa tem a obrigação de dizer isso. Manter dinheiro na poupança hoje é mau negócio. Então a gente tem que aprender onde botar o seu dinheiro. A minha pergunta para ele é o seguinte: por exemplo, eu, se for investir mais em ações, seguir o teu exemplo, botar 50% do que eu tenho em ações, e não é tanta coisa assim, Sim. eu faria o seguinte: eu colocaria bancos, colocaria Vale, Petrobras, que são os blue chips, colocaria aí alguma coisa de tipo BR Foods, JBS, de alimento. Todo mundo precisa comer. Todo mundo come. E talvez até uma coisa de TI, uma TOTUS. Tem TOTUS aí no bolso, não tem? Como é que você faria? O que você sugere? A gente tem várias Só opções. blue chip? Na verdade, a gente tem várias opções para quem é aquela pessoa que é leiga, não entende absolutamente nada de ações e quer começar. O primeiro pode ser um ETF. O ETF basicamente o que é? Um fundo de ações, então todo mundo coloca o dinheiro lá e um gestor faz a gestão de todo esse dinheiro de forma conjunta. O ETF basicamente ele reproduz o Ibovespa, que é o índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? As empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, têm capital aberto e que mais movimentam, né, que tem mais movimento na Bolsa, como Vale, Petrobras, Itaú, enfim, elas compõem esse índice. Cada uma com um peso, claro, não são todas iguais. Então, o ETF ele vai reproduzir o Ibovespa. O Ibovespa sobe 20, o ETF sobe 20, o Ibovespa cai 10, o ETF cai 10. Essa é uma opção. Segunda opção, um fundo de ações, que é um fundo de investimento em ações, que é um FIA, né? Basicamente é a mesma coisa, porém, cada gestor vai colocar as ações que convém. Então, por exemplo, o gestor do Alaska Black, né, que é um dos fundos de ações mais famosos, o Breda, o Henrique Breda. Ele vai colocar no cesto, ele tem lá Magazine Luiza, enfim, tem uma série de ações que ele considera
que têm maior potencial de valorização, porque eles têm um contato muito próximo, diretamente com as empresas. Eles não ficam simplesmente analisando o balanço, só no... Não, eles vão lá e querem entender, CEO, o que vocês estão fazendo? Diretor de logística, diretor financeiro, o que vocês estão fazendo? Então, pode ser uma opção você investir via um fundo de investimento em ações. A terceira opção é a que você falou, investir diretamente em ações, que a gente chama de montar uma carteira de ações. Aí, dentro dessa carteira, o que é sempre o ideal? A diversificação. Então, vamos lá. Dentro do seu planejamento financeiro, você tem um cesto, tem renda fixa, pode ter às vezes um percentual pequeno até imobilizado em imóveis, se a pessoa puder, enfim, e um percentual em ações. Dentro desse cesto de ações tem que fazer a outra diversificação, diversificar em vários papéis. Você pode começar pelas que a gente chama de blue chips, né? Que são as grandes empresas. E aí você vai ter que diversificar por setores. Então não adianta você colocar, vou ter Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Você diversificou em 3, 4 papéis, mas todos do mesmo setor. Se o governo muda alguma coisa de legislação bancária e arrebenta com o faturamento dos bancos, você está perdido. Então, realmente, você vai ter que montar uma diversificação por setores, incluindo blue chips. A gente está falando muito com diversos analistas, né, de mercado. O país deve entrar dinheiro de fora para a infraestrutura, muito dinheiro, porque a gente tem um déficit de infraestrutura absurdo, ver para escoar nossa produção, né, a dificuldade que é para chegar até um porto, enfim. Deve vir muito capital externo para obras de infraestrutura. Então, os analistas que a gente tem conversado estão falando que empresas de infraestrutura devem se beneficiar. Eles falam muito também dos bancos, questão dos bancos. Então, quando todo mundo acha assim, o banco gosta quando a economia vai mal. Não, o banco também ganha dinheiro quando a economia vai mal, mas ele ganha mais dinheiro quando a economia vai bem. Porque o grande negócio do banco é crédito, é emprestar dinheiro. Então, se a economia está indo bem, ele consegue emprestar mais dinheiro e receber mais dinheiro. Não adianta ele emprestar e tomar calote. Então, o setor bancário é um outro setor que deve se beneficiar. Uma das ações mais recomendadas pelos analistas em 2019 foi Petrobras. A Petrobras teve uma revolução interna, trocou absolutamente todo mundo depois da Lava Jato. Existe uma outra empresa chamada Petrobras, não é mais aquela Petrobras de sempre. Os analistas falam muito também de Vale, porque tem uma gestão ativa, apesar dos 2 acidentes que teve, né, Mariana e Brumadinho, mas tem uma gestão extremamente eficiente. Não passa pela sua cabeça, por exemplo, os bancos como nós os conhecemos, eles não vão apanhar muito dessas fintech, o diabo que tem aí? Hoje assim, às vezes a gente não percebe, porque é no dia a dia. Por exemplo, eu não vou mais ao banco, eu pago tudo pelo telefone. Tudo pelo celular, sim. Quer dizer, o banco está mudando, né? Hoje a maior ameaça... A não ser que eles comprem todas as fintech, também pode ser. Hoje a maior ameaça para os grandes bancos são os bancos digitais e fintechs. Isso não tem dúvida. Mas mesmo sendo a maior ameaça, ainda não é uma grande ameaça. Em primeiro lugar, os bancos, apesar de se movimentarem mais lentamente, mas eles se movimentam. Então, o Bradesco lançou o Next, o Itaú lançou o IT, o Santander tem o Pi, eles fazem também suas iniciativas digitais. Pi é 2,4, né? Exatamente. Não, 3,14, não é? 3, na matemática, 3,14. Eu sou péssimo. Sem nem o teorema de Pitágoras. Mas... E, enfim, então os bancos eles também se movimentam. E o que acontece no capitalismo quando alguém incomoda? Vão lá e compram. Então, a partir do momento que eles verem que realmente tem algum banco digital incomodando muito, provavelmente eles vão comprar. Isso é fato. Lembra da XP? XP, por exemplo. Desbancarize, saia do banco. Aí vem o Itaú, pum, caminhão de dinheiro. Não desbancariza mais, agora a gente vai vender para o próprio banco. Então, é assim que funciona o capitalismo. E você pega assim, um dos bancos hoje mais rentáveis, acho que não saiu ainda o balanço de 2019, mas eu vou falar do balanço de 2018. Por exemplo, Banco Inter, que é um banco de verdade, porque tem conta de pagamentos e tem banco, né? Banco múltiplo. Tem agência, tudo? Não tem agência, mas é um banco múltiplo. Então, o Banco Central exige muito mais coisas, né? Um capital social muito maior, enfim, mas ele pode oferecer produtos, CDB, LCI, LCA. Uma conta de pagamentos é muito mais restrita, como o Nubank, por exemplo. É uma conta de pagamentos, é muito mais restrita. Então, o Nubank hoje dá prejuízo.
Uma instituição financeira que dá prejuízo, mesmo com 20 milhões de clientes. Com certeza eles já têm um plano de ação para rentabilizar essa operação. Não tem dúvida que eles vão ficar tomando prejuízo a vida inteira. Não faz sentido você ter um negócio que só dá prejuízo. Agora, o Banco Inter, não, ele já dá lucro. Mas o lucro dele em 2018 foi 74 milhões, 70 e poucos milhões. Para banco não é nada, né? O Itaú lucrou 25 bilhões. Então, olha a diferença, a disparidade. Então, assim, a médio prazo pode causar um efeito no faturamento dos bancos? Com certeza pode, os bancos digitais podem impactar. No curto prazo, ainda não. Eles não têm da punch. Pensa comigo, Red. Você conhece vários empresários, né? Você traz aqui muitos empresários. Ele vai levantar um prédio, precisa de 50 milhões. Ele vai pedir no banco digital 50 milhões? O banco digital não tem capacidade para oferecer para ele um crédito de 50 milhões. Sim. Ele vai num grande banco. Itaú, Bradesco, de sempre. Outro dia uma consultora. Intervalo, perfeito. Eu converso com o Fabrício Guerato, da 1 bilhão Educação Financeira, falando onde você deve pôr o seu dinheiro, tá? Na mão dele, que aí ele ajeita, esse é um perigo. Vamos ao intervalo, eu volto já, tá? Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, esse já é o último bloco da minha conversa com o financista Fabrício Guerato, da 1 bilhão Educação Financeira. No intervalo eu estava dizendo para ele o seguinte, quer dizer, o banco então não é uma ameaça, pode continuar comprando ação de banco, na tua opinião. Sim. Que a tua colega lá, tua assessora para assuntos financeiros, a Daniela, um dia ela ficou aqui falando que, por exemplo, eu tenho investimento no Banco do Brasil, ela falou, provavelmente você não está ganhando, não disse que está perdendo, provavelmente você não está ganhando o que deveria estar. E por quê? Porque ela falou que você tem que conhecer, isso é difícil para o ser humano comum, conhecer o estrategista. Por exemplo, se todo mundo tivesse acesso a um Stuberger, por exemplo, né, criador do Verde, você sabe, ele dá os resultados lá, ele investe em moeda, que eu acho moeda um perigo, mas enfim. O financista ele tem um poder fenomenal, né, o gestor. O gestor de um fundo é a pessoa que vai cuidar do dinheiro de centenas, milhares de pessoas. Porque quando você fala em fundo, é sempre, eles têm, sei lá, quando é pouco é 500 milhões, 1 bilhão, não sei quantos bilhões. Por exemplo, só gestor, o Alasca tem 18 bilhões. Pois é. Então é muito dinheiro que eles gerenciam. Apesar que a gente tem que entender um pouco de fundos também. Quanto mais dinheiro tem um fundo, mais difícil é manobrar o caminhão. Claro. Então eu falo assim, nossa, mas o fundo tem muito dinheiro. Mas isso é um problema para o gestor. Ao mesmo tempo que é bom, porque ele ganha mais dinheiro, porque ele cobra um percentual em cima do montante, mas é muito mais difícil ele rentabilizar um caminhão de dinheiro do que ele rentabilizar com menos dinheiro. Não estou dizendo que tem que ter muito pouquinho também é arriscado. Então fundos Como ali é que se viram esse, que você sabe, isso já não era combinado. Sim. Mas esses fundos aí, Pinco, esses de dólar, bilhardários, esse Warren Buffett, como é que eles fazem com aquele monte de dinheiro todo? É que eles entram, como é que eu vou explicar? Eles entram muitas vezes no começo das empresas. Então eles conseguem, como eles têm muito dinheiro, eles conseguem ter acesso a muitas oportunidades que outras pessoas não ficam sabendo. Okay. E aí eles investem, a empresa tem um altíssimo potencial. O que ele pensa? Além de fundo, além de eu colocar dinheiro, será que como é a rede de relacionamentos eu não posso alavancar muito mais essa empresa? Se eu pegar, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético. Tem uma pequena empresa de tecnologia. Isso é muito comum hoje. Isso, que são hoje o mundo funciona por tecnologia, né? As grandes fortunas você pega da Forbes, tecnologia, né? O Bezos, o Bill Gates, enfim, a maioria das grandes fortunas, do Alibaba, são ligadas à tecnologia. Você ganha escala muito mais fácil. Então imagina que tem ali uma empresa que produz um chip, X. Ok. E aí chega pro Warren Buffett, olha, tem essa empresa inovadora e coisa e tal. Mas às vezes aquela empresa pequena não consegue chegar até uma Apple, não consegue chegar até uma Microsoft, não consegue chegar até a Tesla, esse chip serve para um carro. Às vezes tem essa dificuldade, isso toda startup enfrenta, aqui no Brasil é a mesma coisa.
Mas às vezes quando entra um fundo por trás, entra com muito mais do que apenas dinheiro. Entra com mentoria, entra com network, né? Entra com know-how. Então às vezes um fundo, ele entra com muito mais coisa do que apenas o dinheiro em si. Por isso que eles têm acesso a muitas coisas. Então às vezes eles pegam uma empresa desse tamanho, que vale, sei lá, a ação vale R$1, $1, e 3 anos depois ela está valendo $150. Como? Porque ele já enxergou um potencial e ajudou a desenvolver esse potencial da empresa. Teve uma entrevista que eu fiz aqui com um investidor de startup. Que não é carinhoso, é generoso, tem um nome lá. Sim. Mãe, sei lá, tem um nome esquisito. Ele me disse o seguinte, que não basta você na startup, não basta você... Que confere o que você está dizendo. Não basta você pôr o dinheiro lá. Tem que se meter na administração. É lógico. Para fazer o bolo crescer. Porque por exemplo, eu entendo de comunicação. Né? Além de investimentos, eu entendo de comunicação. Se um dia colocar um dinheiro, né, for um investidor anjo de uma startup... Anjo, não era mãe, pai, nem padrasto. Investidor anjo. Isso. Se eu colocar dinheiro, eu não vou lá colocar dinheiro e ficar dormindo, sentado olhando. Eu vou colocar dinheiro e vou ajudar na estratégia de comunicação. O que eu puder da minha rede de relacionamentos, com certeza, porque eu quero ver aquele negócio se alavancar, eu quero ver o meu dinheiro render. Então eu não vou colocar dinheiro e ficar dormindo, né? Falar, espero que dê certo. Esses fundos imobiliários, vamos falar muito. É um negócio esquisito. Um exemplo também que veio, talvez tenha sido até você que me indicou. Veio um cidadão aqui falar do fundo. Então, por exemplo, eles alugam um grande galpão perto do Rodoanel, que era usado pela Coca-Cola. Isso. Eles compram aquilo lá e alugam para a Coca-Cola por 20 anos. Isso. E aquele aluguel rende para as pessoas. É isso aí? Exatamente. Isso que você está falando é um... O que acontece? No passado, o fundo imobiliário teve muitos problemas. Logo que foi criado, tiveram muitos problemas porque teve muita vacância, ou seja, os imóveis ficaram desalugados. Se o imóvel ficar desalugado, não rende para ninguém. Dinheiro. Pois é, agora, um tempo atrás, quem criou até foi um conhecido nosso, Telêmaco, não sei se ele já veio aqui, Telêmaco Genovese, ele criou o primeiro fundo imobiliário de contrato atípico. O que é isso? Ele amarra o contrato por 10, 5, 20 anos. Então ele chega, Ambev, você quer esse galpão aqui? Quero. 10 anos de contrato. Mas se eu quiser sair, você vai pagar do mesmo jeito. Você pode até sair, não precisa usar, mas você vai pagar do mesmo jeito. Então dá muito mais solidez, muito mais confiança. Então chama fundo imobiliário de contrato atípico. Tem o contrato típico, que é o normal, um contrato de aluguel, e o atípico, aquele contrato que é amarrado. E realmente o que você falou é exatamente o que esse fundo, por exemplo, fazia. Então ele falava, por exemplo, Hering, quanto custa o seu galpão? Custa 40 milhões. O que você acha de eu te dar 40 milhões? Então, ao invés de você pegar dinheiro no banco, eu te compro esse galpão de você, Hering, e você me paga um aluguel por no mínimo 10 anos. Para a Hering é ótimo, porque entra dinheiro, ela ficar com um galpão imobilizado. O core business dela não é galpão, é vender roupa, né? O core business da Hering é vender roupa. O fundo fica ótimo, porque fica atrelado, fica amarrado, então não vai dar um default, não vai dar vacância. E para o investidor que investiu no fundo imobiliário também é excelente. É interessante, nosso tempo está acabando. Eu esqueci de falar, queria que você falasse rapidamente de um negócio. O fato da poupança não ser mais um investimento que vale a pena, faz duas coisas. Uma, que você vai ter que estudar um pouco de mercado e parar de achar que é chato, mercado financeiro. E dois, é que você vai ter que aumentar o risco. Com certeza absoluta. Para resumir a conversa. Exato, risco proporcional ao retorno. Correr risco não necessariamente é uma coisa ruim. Você precisa controlar o risco que você está correndo e saber o que você está correndo. Mas o risco faz parte da vida e faz parte da vida financeira. E estudar um pouco. Tem muito acesso. Quem possa ter falado do canal, é só digitar, a gente está lá no YouTube, estamos no Instagram, enfim. Fala aí, dá um endereço aí. Número 1 bilhão educação financeira. 1 bilhão educação financeira. Lá a gente tem conteúdo de tudo quanto é ativo. A gente resolve a vida financeira das pessoas lá. Tá bom. Fabrício, obrigado. Hoje, especialmente obrigado, que a cidade de São Paulo está um caos. E logo a gente volta a conversar. Então eu trago a Daniela
Perfeito, muito obrigado. Um Bergalo, enfim. Excelente. Obrigado. Então, Obrigado, até a Regis. próxima. Gente, todo dia tem programa. Até amanhã.